Fala galera, beleza? Bom, é o seguinte, esse vídeo é rapidinho. Eu quero explicar uma coisa que é uma treta, que é uma dúvida. Essa treta só existe por causa de um erro filosófico de raciocínio, tá? Que é a ideia de que cristão não pode ser maçom. E eu vou colocar maçonaria aqui, mas tem outras fraternidades discretas, secretas, fraternidades de amigos, várias outras fraternidades que têm uma característica parecida. E então o cristão não poderia fazer parte dessas fraternidades. Existe um erro de raciocínio simples que resolve tudo. Qual é o erro de raciocínio simples que com o seu aperfeiçoamento intelectual, filosófico, você consegue entender rapidamente? O único problema que existe é que a pessoa que elabora que a sua fé ela é aquilo que é o principal na sua vida, que vai ser uma regra de fé, que vai ser designada como aquilo que vai te direcionar para a vida, aquilo que ela vai seguir como uma doutrina e tudo mais, ela precisa entender que se ela estabeleceu que isso é primário, que isso que isso não pode ser trocado por nada, por mais que a gente veja pessoas pulando de galho em galho, de religião em religião, se ela estabeleceu, o que significa que as outras coisas estão sujeitas a ela, tá? Isso significa que as outras coisas não vão ter o mesmo valor que ela, não vão ter o mesmo valor religioso de fé, certo? Primeiro ponto é esse. Então, por exemplo, se você estabeleceu que a sua fé é X, todo o restante vai transitar em torno daquilo, certo? Não vai ter o mesmo valor. Então, se você, por exemplo, é cristão e acredita na dinâmica espiritual do cristianismo, da doutrina de Cristo, não do Velho Testamento, que não tem nada a ver, mas da doutrina de Cristo, as coisas que você vai assumir para você, elas estão abaixo disso. Elas não têm o mesmo valor. E quando você compara, você está colocando as coisas em nível de mesmo valor. Por exemplo, você é um advogado, aí você é cristão. Aí você vai ter que vestir uma toga e fazer todo um ritual para fazer uma apresentação, estar na presença lá de uma bancada de juízes e tudo. Vai ter que considerar superioridade, hierarquia e tudo mais, né? Então você tem que cumprir esse rito. Esse rito, ele não pode ser maior do que a sua dinâmica de fé, de religião, a sua dinâmica religiosa, tá? A sua dinâmica religiosa, ela está em um outro patamar, em uma outra esfera, e ali você está cumprindo um rito, respeitando a sua religião, mas você está cumprindo um rito que ele não se compara, ele serve para outra coisa. Então, por exemplo, a maçonaria não serve para indicar a salvação de ninguém, tá? Ela é um aperfeiçoamento do homem, né? Do homem, da sua alma, ela traz valores, tem uma série de simbólicas ali que servem para isso. E nós somos seres simbólicos, tá? Vários psicanalistas vão dizer isso, nós somos seres simbólicos. O Jung, ele é um cara que vai falar bastante sobre essa questão de simbologia, arquétipos e tal. E nós somos seres simbólicos, a gente usa símbolos e signos em muitas coisas, tá? Em muitas coisas mesmo para representar e para falar e para expor e para entender toda essa coisa que é a vida, tá? Desde o rito, por exemplo, do velório, né? Aquele rito de despedida, de aceitação e tudo mais, até outros tantos ritos de batismo e não sei o que, rito de dinâmica familiar, dentro do ritual tem uma dinâmica ritualística ali de várias movimentações e representações. Então, olha só que interessante. A gente vive em cima desses ritos, a gente vive se configurando participante de várias coisas, e aí a percepção que o religioso ele precisa ter é que a fé dele ela é sobre as outras coisas, e as outras coisas não vão ter comparação a ela. As outras coisas precisam estar em um lugar que é o seguinte, elas servem para outra coisa. Então, por exemplo, a pessoa que é um maçom, ela vai se desenvolver. Quando é falado, por exemplo, do juramento, vai ter que jurar. Ele não está no mesmo nível da sua dinâmica de fé. Você não vai comparar. Porque se você coloca ele como ele tem um potencial de anular a sua outra escolha, você está escolhendo psicologicamente, filosoficamente, você que está escolhendo ele estar no mesmo nível daquela dinâmica ritualística, e aí você começa o confronto psicológico. Pô, mas e aí o confronto moral? Mas ele não vai ter.
a sua dinâmica de fé está aqui, e tudo isso que está acontecendo, que seja que condizente com a sua fé, está abaixo, mas ele não se equipara, ele não combate aquilo. Então esse juramento, ele não vale como um juramento espiritual de relacionamento com o sagrado, certo? Então isso que é importante. Então veja, é diferente, né? A forma em que as coisas se relacionam. Então esse é o grande problema, certo? E quando eu falo que não tem como comparar, porque essa é a grande mecânica que dá esse problema, você pegar ali o sistema de fé e jogar para o nível de comparação, e você eliminar esse problema e você colocar as coisas em ordens de prioridade. Então se a sua prioridade tem essa dinâmica de visão espiritual, por exemplo, né? De hierarquia e superioridade e tudo mais, e está num âmbito espiritual diferenciado, único, verdadeiro e tudo mais, essas outras relações não são equivalentes, não tem o mesmo peso, não tem a mesma força, e elas não podem nem ser comparadas, porque o ato de comparar é o ato de você escolher que ela esteja no mesmo patamar. E aí você automaticamente rebaixa a tua religião, a tua crença de fé, para uma crença onde muitas outras coisas vão ter o poder de articular argumentações e estruturas que vão estar no mesmo nível que a tua fé. Quer dizer, a sua fé ela acabou de ser enfraquecida porque você colocou as coisas em mesmo nível que elas. Isso é um perigo. Então, quer dizer, isso nem faz parte da dinâmica das estruturas religiosas, né? A ideia é que elas sejam superiores e elas façam com que as outras coisas se submetam a elas. É aquela coisa que a gente fala, por exemplo, do cristão que fala as coisas do mundo. As coisas do mundo elas nem se equiparam à questão da dinâmica religiosa, da sua crença, das suas doutrinas religiosas, porque a dinâmica mundana, da nossa rotina, das coisas que a gente faz, ela não pode ter força para se equiparar a isso e para combater a isso, entendeu? Por isso que, por exemplo, na doutrina cristã existe o pecado, o perdão, porque o mecanismo do qual você vai usar para entender de como é lidar com aquelas coisas que aparentemente ou que são algo que atinjam diretamente a sua fé. Então você vai saber lidar com aquilo, reciclar aquilo, reelaborar aquilo e transformar em outra coisa, certo? Então isso é importante, é você saber que o grande problema é você rebaixar essa dinâmica religiosa de fé e você colocar as coisas no mesmo grau, porque se você for fazer isso, você vai colocar a sua fé em xeque, você vai colocar a sua religião em xeque, a sua dinâmica religiosa em xeque, e as outras coisas, elas vão ter o poder totalmente de se equiparar. Por quê? Porque você quer que essas coisas, e essa é a opção sua, você quer que essas coisas, elas estejam no mesmo patamar e você quer que a sua dinâmica religiosa de fé combata isso e ganhe. Então você vai criar uma disputa que não existe, né? Então, se você, por exemplo, é aquela coisa, por exemplo, eu sou cristão, aí vai ter uma festa de um amigo meu, vamos supor que é da Umbanda, ele chamou eu pra ir lá. Beleza, eu vou. Vai ter a comida lá, consagrado, o caramba, não sei o que, blá 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 blá. E qual é a parada de eu estar lá? Eu sou cristão, então eu não acredito nessa dinâmica religiosa deles. Como eu não acredito, nenhum daqueles personagens, espíritos, deuses, semideuses, panteão de crença deles, pra mim eles não existem. Não é que eles não têm força, eles não existem. Então não existe a ideia de força, não existe a ideia de eles terem tocado aquele elemento. Não existe, porque eu não creio naquela religião, eu não creio que ela existe. Eu tenho um mecanismo de acreditar que ela foi criada, e aí foi criada para achar esse Deus do qual eu existo, e é um outro caminho. Mas que de fato ela tem um contato, existe esse panteão, essa dinâmica espiritual, esses avatares, nisso eu não creio. Então, quando eu tô naquela festa, é simbólica, é verdade, e é espiritualmente funcional para quem tá ali daquela fé. Para mim aquilo não me atinge, porque aquilo para mim é uma construção que não tem contato espiritual no mundo espiritual de fato. Então nada daquilo para mim é coisa que atinge e entra no mesmo nível do meu sistema de crença. Então aquilo não tá para combater meu sistema de crença, porque ele não existe. Você entende? Então é um pensamento complexo, mas é um pensamento real. Porque senão se você considerar que isso existe, você vai ter que considerar que todas as outras grades de estrutura religiosas criadas pelo homem também são funcionais e são verdadeiras. E aí ferrou, porque aí você vai colocar o cristianismo, a tua fé em Cristo,
e a estrutura teológica para bater de frente com todas elas. Coisas que não existem. Coisas que você deu crédito da existência, que, por exemplo, o cristianismo nem vai concordar que isso existe. Por isso que não se briga com essas religiões, certo? Porque são inexistentes. Então, ao considerar, eu considero a religião do outro, da qual eu nem faço parte nem creio, considerar verdadeira e colocar ela a nível espiritual daquilo que eu creio, você automaticamente coloca a sua fé rebaixada e coloca ela como uma fé que agora tem que combater um outro sistema. Então, ou seja, a gente entra naquela questão do Aristóteles de que a sua fé, então, ela não é suficiente. A sua crença, como, por exemplo, aí em Platão, que vai falar da questão o que você vê é aparência, né? Mas existe uma outra realidade, você vai entrar nessa mecânica de achar que existem outras realidades que têm a mesma força e que têm força, inclusive, para cobrir e para desmontar o seu sistema de fé. Então, que perigo que você cria como uma armadilha filosófica e teológica de fé quando você rebaixa a sua fé, o seu sistema de crença, porque você automaticamente, por cultura ou por educação, começou a colocar todas as outras dinâmicas na mesma região, no mesmo grau que o seu sistema de fé. Logo, seu sistema de fé não é suficiente. Logo, ele não é prioridade. Logo, ele não está na cadeia de prioridade daquilo que rege a sua vida de fato. Porque você fica tendo que se justificar para tudo aquilo que você vai considerar verdadeiro, certo? Então, olha só o problema. Então, por isso que é importante a gente saber que aquelas coisas, elas podem ter um simbolismo, pode ter um rito que vai condicionar você, né? Muitas dessas fraternidades, dessas religiões, tem muito de teatro, né? Momentos de teatro, de encenação, e elas servem para condicionar. O que é condicionar? É deixar você em uma certa condição e fazer com que você busque algo. A mesma coisa da ideia do coach, que funciona muito. Eu sou terapeuta e eu sou terapeuta em desenvolvimento pessoal com PNL, e funciona muito em muita coisa, tá? Mas isso tudo é sugestão. Eu sugeri para você algo e se você for nesse caminho, você tende a conseguir colher coisas boas e positivas de desenvolvimento, se você for no caminho. É a ideia mais ou menos do tarô. O que aconteceu com a magia, tá? A história da magia, tem Eliphas Levi, tem um monte de gente, mas foi se percebendo ao longo da história, em um tempo rápido, na verdade, de que aquelas coisas mirabolantes que eram escritas e desenhadas por muitos, principalmente quando a gente fala de alquimia e a gente está falando da época medieval, foi constatado que aquelas manifestações elas não existiam de fato. Como assim? Gente voando em vassoura, gente teletransportando, e aí a tecnologia e a informação foi aumentando e foi sendo constatado que não daria para replicar essas coisas porque elas não existiam, elas não aconteceram de fato. E aí o que começou a acontecer com o mundo da magia? O mundo da magia começou a ir para a neurociência, e o mundo da magia começou a entender a psicologia, e o mundo da magia começou a virar sugestão. Ele deixou de falar que ele cumpre, ele falava que cumpria. Faz essa dinâmica aqui que você vai conseguir fazer tal coisa. Depois ele viu que não dava para fazer isso. Por quê? Porque eles testavam. E aqueles que eram mais honestos falavam, isso daqui não funciona não, eu testei desse jeito. E aí eles viram que, na verdade, tudo aquilo não passava de, provavelmente, uma projeção psicológica, que você teve um sonho, teve uma visão rápida, teve um lapso de alguma coisa, e você interpretou como espírito, como presença espiritual, como energia, blá, 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 blá. Só que tudo isso não consegue ser reverberado, isso não consegue ser executado. Tanto é que as igrejas pentecostais têm problemas com isso até hoje, que você faz essa manipulação ali e acontece, as pessoas dizem que recebe o espírito, que não sei o que, blá blá blá, mas e depois quando elas se convertem em outras religiões, acabou. Isso não acontece mais. Então existe uma mudança de forma de se cultuar e de acessar o espiritual, que antes era falada que isso não mudaria, que isso era uma coisa super top. Então, existe a sugestão que vai levando você a formas diferentes de ver o mundo, de ver as coisas, de lidar com as coisas. E a magia percebeu, o mundo da magia percebeu que não dava para replicar aquilo que eles chamavam de magia prática, e eles viram que, na verdade, o que funcionava era a manipulação psicológica, que é a sugestão. Então, essas coisas, principalmente os oráculos, foram se tornando sugestão. Hoje em dia, por exemplo, eu atendo como terapeuta, e uma das linhas que eu uso de ferramentas
é a leitura do tarô. Então a pessoa pode ir lá, eu leio o tarô para ela, só que o tarô ele não tem nada a dizer sobre o seu futuro. O tarô ele vai te sugerir algumas posturas, algumas dinâmicas, algumas ações, algumas mudanças de pensamento, algumas reelaborações de algumas ideias, porque no tarô existem figuras que quando você fala o que você entendeu daquela figura, a sua interpretação fala para mim, terapeuta, sobre como é que você vê alguma questão da vida, alguma questão que está passando da sua forma. Por exemplo, as imagens e os simbolismos, eles carregam significados. Então, se você vê uma cruz, você for cristão, você vai ter uma ideia de significado. Se você for protestante. Se você for católico, você vai ver de outra forma. Se você for pagão, você vai ver de outra forma. Se você for um pagão do norte da Europa, você vai ver de outra forma. Se você for um cara de 100 anos, você vai ver de outra forma. Por quê? Porque ela foi sendo interpretada e tomada de várias formas diferentes o mesmo desenho de cruz, tá? Da mesma forma acontece com as variações. A cruz com a bola redonda, a cruz celta, é outra coisa, com outra origem, aí começa toda uma dinâmica onde você vê que você pode sugestionar aquela pessoa a acreditar que aquilo funciona de tal forma. Por exemplo, a gente vê o poder da sugestão nos esportes, né? Quando você sugestiona, você condiciona, você deixa o seu cérebro na condição de conseguir fazer algo de uma forma tranquila. Então o cara vai fazer um arremesso lá de vara e aí ele vai falar com ele mesmo. Não, a gente tem vários vídeos disso, tem até uma menina que anda de skate, que é muito legal, no campeonato ela falou assim, ó, tranquilo, você já treinou, você já sabe, vai ser simples. Se você vai lá, você faz, vai ser rápido, faz você volta, não sei o que, tranquilo, é nóis. E ela tá falando com o skate aqui do lado, o olho fechado, se eu não me engano, e falando. E tem vários vídeos assim, ela tá se sugestionando, né? Dando uma sugestão pro cérebro. A sugestão é, ó, a gente já sabe, calma, equilíbrio, foco, pra gente conseguir usar o máximo da nossa energia, né, física, psicológica, equilíbrio mental, atenção, percepções para conseguir fazer isso de forma correta. E muitos têm sucesso. Isso são várias mecânicas que a gente consegue sim, de forma científica, sondar, acompanhar e ver como elas são eficientes. Existem vários livros sobre isso. Então veja bem, onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar na ideia de que você vai cair numa armadilha se você quiser entrar e combater tudo isso. Porque, inclusive, a própria magia não deu conta disso. A própria ideia de magia. Ela teve que regredir e virar sugestão, porque ela não consegue executar. O que significa? Que esse universo está abaixo daquilo que você tomou como crença. Se a sua crença não for maior que essas coisas, então é uma crença que provavelmente ela está sujeita a qualquer tipo de avaria, qualquer tipo de modificação, qualquer tipo de afronta, qualquer tipo de desmanche. Por quê? Porque ela vai se colocando no mesmo nível de todas as outras coisas que podem ter bons argumentos, boa estrutura para derrubar e desmontar isso. Então, em referente a essas fraternidades, é a mesma coisa. Elas transitam na sua vida de forma abaixo, certo? Então, vamos supor, você pega o amor cristão. O princípio é o amor, né? A si mesmo e ao próximo. E aí você vai ver a história de Jesus, que é a principal referência. Esquece o Velho Testamento, pelo amor de Deus. Que é a principal referência. E aí você vai aplicar aquilo. Aí você vai para as fraternidades e você aprende a mesma coisa. E muitas desses grupos, eles vão usar símbolos para ensinar essas coisas. Símbolos para reforçar essas coisas. Símbolos e rituais, que esses rituais é uma dinâmica de uma sequência de atividades e tem muito dessa encenação para reforçar você a executar aquele valor. É meio que uma dinâmica de terapia em grupo, dinamizada, né? Numa coisa onde tem mais movimentação e mais volume, certo? Com simbólico, tipo a ideia do tarô, certo? Só que de um volume muito maior. Só que isso tá baixo, porque isso vai ser reforçado pelo seu sistema de fé em cima, certo? E vai ser ajustado por ele. E não comparado, tá? E não comparado. Tipo assim, aqui falou pra mim que sobre justiça, eu tenho que ser justo. Essa justiça, né? Aqui tem justiça no seu sistema de fé, aqui tem justiça. Essa justiça, ela tem que estar dentro dessa justiça aqui. Ela não pode ser diferente, né? Tem que ser essa justiça. O amor, esse amor. Fraternidade, essa fraternidade. Amar ao próximo. Esses volumes de valores, eles têm que ser equivalentes, parecidos, né? Para você executar. Agora, todo o resto do rito, da dinâmica simbólica, só serve para reforçar e construir
essa preparação e construir essa dinâmica onde vai te condicionar isso. E aí sim vai funcionar. Você vai entender porque tem gente de outras religiões dentro de fraternidades e tudo mais. Por quê? Porque entendeu essa dinâmica. Quem não entendeu e quem saiu geralmente ou se assustou é porque foi colocando no mesmo patamar. Aí não tem o que faz. Você quer ver onde acontece esse erro? Em música, muito. Você quer comparar gêneros diferentes de música, bandas diferentes, e você quer chegar a uma conclusão. E você vai acabar destruindo as duas bandas, que você vai descobrir que as duas bandas são diferentes, e você perdeu tempo com isso, e não tem nada a ver, porque Cocteau Twins é Cocteau Twins e Smith é Smith. Legião Urbana é Legião Urbana e Catedral é Catedral. Por mais que pareçam, são ideias diferentes, sonoridades parecidas, com voz parecida, mas são coisas diferentes. E Cazuza é uma coisa e Alceu Valença é outra, por mais que sejam música popular brasileira. São coisas diferentes e servem para coisas diferentes. Então isso que é importante. O perigo é você querer equiparar coisas diferentes. E aí que mora o problema. Que é um problema filosófico, teológico e talvez teleológico, né? De você querer explicar o para que serve, então, a sua crença. Porque se você tem um problema teleológico de não saber exatamente para que serve o seu sistema de crença, aí você tem um problema, porque você vai colocar tudo ali para tentar justificar ele, né? Para tentar dar lugar à sua fé, sendo que a sua fé já tinha que estar em primeira mão. Então esse é o grande problema. Depois que você ajustou isso, fica mais fácil. Aí fica mais fácil você conviver com pessoas que não são da sua fé, fica mais fácil de você entrar para grupos interessantes, para você tirar dali também mais desenvolvimento em relação a algumas coisas, mais crescimento, mais qualquer coisa, né? Então existem essas coisas, né? Existem essas coisas. Se fosse por isso, a gente não ia ter uma série de outras coisas aí, né, de outras profissões, porque tem um monte de profissão que no decorrer e no término daquilo você precisa jurar a profissão, e por mais que você não está jurando a um Deus, você está jurando o que seria equivalente a uma verdade de uma entidade, né? E não é. Por quê? Porque se entendeu que não é uma entidade. Tem uma pessoa, tem um Deus ali grego, romano, que aí o nome é não sei o que, aí você vai fazer o juramento. Tem. Mas só que essa pessoa precisa crer nesse Deus para fazer o juramento? Não. Porque ela leva como o quê? Como um símbolo de reforçamento e compromisso daquilo. Independente da religião dela. E aí todo mundo faz medicina, todo mundo de todas as religiões, e fazem um juramento. Todo mundo faz advocacia, faz o juramento. Faz serviço social, faz o juramento. Por quê? Se entendeu como um símbolo, certo? De representação daquilo. Tá entendido? E assim acontece então, e tem que ser, eu sei que é muito difícil entender essa ideia, porque toda vez se alguém comentar que vai fazer, se o comentário formar um embate e falar, não, porque tá escrito isso, e naquela fraternidade eles fazem isso, e as duas coisas não pode ser, você tá fazendo exatamente esse movimento, de colocar as duas coisas no mesmo lugar, e eu já expliquei sobre tudo isso, como é que isso é um problemático, e é um problema e não é para acontecer, certo? Tamo junto. Valeu, espero que você gostou. Se você gostou, fez sentido pra você, anota aqui se você entendeu, se foi bacana. Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo. Deixa um ok, tamo junto. Valeu, mais um vídeo do Homem da Casa.